Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 Horas, onde todos os sábados e todos os domingos, às 10 horas da manhã, impreterivelmente, nós estamos realizando o estudo, comentários de algumas obras da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Já fizemos Sinal Verde e estamos agora com a obra Agenda Cristã. Bom dia para o meu querido amigo, querido irmão que amo tanto, Eduardo Gibelli. Beijo no seu coração, esse coração que conforta tantas almas, que consola tantos espíritos e que nos serve de luz nesse mundo muitas vezes tão animalizado, tão obscurecido, tão cheio de tempestades. Bom dia para Janice, bom dia para o Arley, um querido irmão, um querido companheiro que tem nos auxiliado sobremaneira com esse trabalho de divulgação das palavras do Cristo, de divulgação da doutrina dos Espíritos, a nossa querida Bianca também, a nossa querida Clara, a nossa querida Laura. Veja bem, esse trabalho não existe de forma solitária. Leia, outra amiga que também está sempre conosco, bom dia. Se ele não for espalhado, se ele não for compartilhado, se ele não for por vocês engrandecido, ele termina. Ele não cumpre a sua função de se ligar, de se conectar cada vez a mais corações, levando essa mensagem de amor. Portanto, nós somos aqui profundamente agradecidos a cada um dos irmãos e das irmãs que tira alguns minutos, alguns segundos que seja, do seu dia, como o Joaquim, que está sempre conosco, como a Soraya, que deixou aqui um emoji tão carinhoso, a cada um desses irmãos e a cada um dessas irmãs que tira pelo menos um pouco, um minuto, um segundo do seu dia para compartilhar, para indicar a outro irmão ou a outra irmã o trabalho que fazemos aqui no Espiritismo 24 Horas. Nós somos profunda e enternecidamente agradecidos. Bom dia para a Selma, bom dia para todos os que estão entrando. Nós estamos iniciando o mês de novembro, já estamos quase ao final deste ano de 2020, um ano de muita transformação, um ano de muita luta, um ano de muito desafio e um ano que, como todos os anos, será vencido por todos nós. Porque Deus não criou seus filhos para serem derrotados. Deus criou seus filhos para prosperar no seu amor. O texto de hoje de André Luiz e a metodologia para aqueles que acompanham é uma metodologia simples. Nós fazemos a leitura e depois retornamos com os comentários, contando com a participação, contando com um complemento de cada um. O texto de hoje leva em seu título a expressão medicamentos evangélicos. Um texto curto, um texto profundo e um texto que convida a meditações importantíssimas. André Luiz dirá que, como medicamentos evangélicos, nós deveremos buscar as seguintes questões. Ajude sempre. Não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique, amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando,
Sirva hoje, espere o amanhã. Estes são os medicamentos evangélicos indicados por André Luiz. Para começarmos as nossas reflexões, primeiro vamos entender, eu gosto de adentrarmos a essa discussão, entender o que é o Evangelho. O Evangelho não é um corpo de palavras escritas e perdidas. O Evangelho não é uma doutrina tecnicista. O Evangelho é uma notícia. Humberto de Campos, e aqui perdoem-me que eu não me recordo a obra, mas Humberto de Campos dirá, em um dos seus textos muito felizes, que certa feita, prestemos bastante atenção nisso, que certa feita, Jesus com os seus discípulos encontrava-se pronto para deixar a mensagem a um corpo de pessoas, a um grupo de pessoas, a um coletivo de cidadãos. Mas pede então que os discípulos aguardem, porque para esse coletivo de cidadãos aproximou-se um mensageiro do Império Romano, trazendo ali uma notícia, trazendo ali um evangelho. E esse mensageiro do Império Romano foi efusivamente aplaudido. Quando ele se retira, as pessoas começam a escarnecer daquela mensagem. Logo após, um mensageiro do Sinédrio traz àquele grupo de pessoas uma notícia, o seu evangelho, e é também vivamente comemorado. Quando ele se retira, aquelas pessoas realizam toda a sorte de comentários maldosos. E assim acontece muitas vezes com vários intérpretes de mensagens trazendo o seu evangelho, trazendo a sua notícia. Então os discípulos, percebendo que ninguém mais se aproximava, aconchegam-se de Jesus dizendo: agora é a nossa hora. É a nossa hora de levarmos a nossa notícia, de levarmos o nosso evangelho. E o Cristo, então, instrui os discípulos dizendo: não, nós levaremos a nossa notícia, seremos primeiramente aplaudidos e depois seremos escarnecidos. Não é o momento de transmitirmos o evangelho a esse grupo de pessoas. O evangelho é uma notícia. O evangelho do Cristo é uma notícia divina. Essa grande diferença da notícia de Jesus. Todos nós temos evangelhos, todos nós temos notícias a serem comunicadas. A notícia que o Cristo traz é uma notícia messiânica, é uma notícia divina, é a luz para o mundo, é a luz para o nosso mundo, é a luz para o universo que existe em nosso interior. É a notícia divina trazida ao mundo por este meigo Rabi da Galileia. Mas essa notícia não é uma notícia para ser comemorada apenas exteriormente. Não é uma notícia para que aplaudamos e não a coloquemos em prática no nosso dia a dia. O Evangelho é uma notícia de transformação. O Evangelho do Cristo, o Evangelho, veja bem, vamos falar melhor, o Evangelho divino trazido pelo Cristo é uma notícia de ressignificação dos nossos passos. Portanto, se você, meu irmão, se você, minha irmã, que nos acompanha às 10h08 deste domingo, dia 1º de novembro, que bem nos escuta, falando sobre essa notícia de Jesus, falando sobre essa notícia trazida por Jesus, essa notícia divina, trazida por Jesus, se essa notícia já tocou o teu coração de alguma forma, você não deve apenas aplaudi-la exteriormente, ou utilizá-la como conceitos técnicos, como questões tecnicistas. Você precisa modificar os seus passos. A notícia divina trazida ao mundo por nosso Senhor Jesus Cristo é um medicamento, é um remédio para as suas dores,
um remédio para o seu sofrimento, um remédio para a tempestade que porventura tenha se instalado no seu dia a dia. É o sol da imortalidade. Fará lume na tua noite, iluminará as trevas da tua vida e, para tanto, precisa ser colocado em prática. Essas são as meditações que André Luiz nos propõe. Como colocar essa notícia divina? Que instrumentos seguros? Claro, não estão aqui discriminados todos os instrumentos que levam a ser colocado em prática essa notícia divina no nosso dia a dia, mas alguns deles aqui estão presentes. Quais? Tais como. Ajude sempre. Vocês perceberam, aqueles que estão acompanhando esse nosso estudo, desde o primeiro final de semana, já estamos no terceiro, que André Luiz baterá muito nessa tecla do auxílio, de sempre ajudar? É a tua tarefa nesse mundo. Você ajuda? Arley, Silene, Maria, Nani, todos os que estão conosco aqui, você tem ajudado? E que auxílio é esse? Nós estamos muito incrustados em acreditar que o auxílio que podemos fornecer ao outro é um auxílio puramente material. Não. Auxiliar aos nossos irmãos e às nossas irmãs de jornada passa por um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso nos lábios, mesmo quando a ofensa atinge os nossos corações, uma boa palavra, um bom sentimento, um bom gesto, uma prece, uma oração, um simples dizer e demonstrar: estou presente para quando você precisar. Ajude sempre. Não tema. Jamais desespere. Por que desesperar? Há momentos difíceis na vida? Sim. Há turbulências no caminho? Com certeza. Há momentos que convidam ao desespero? Definitivamente. Há dores que parecem que não serão vencidas? Inexoravelmente. Não estamos aqui negando que o mundo é complicado, que a vida é um cenário de lutas. Mas o Deus que lutou com você ontem, luta com você hoje e lutará com você amanhã. O Deus que te criou não te criou para ser um derrotado, não te criou para perder, não te criou para estar sempre em dores, mas sim para que você prospere além das tempestades. Portanto, não tema, não se desespere. O que te sustenta, eternamente te sustentará. Aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco. Nós somos constantes aprendizes deste universo, coordenado pelo Pai. A grande falha é acreditarmos que muito sabemos. A grande falha é crer que tudo já sabemos. Humildade em reconhecer que precisamos e que estamos sempre aprendendo, que precisamos pensar muito, que precisamos meditar ainda mais e que precisamos falar pouco. As grandes tragédias do nosso universo íntimo residem muitas vezes em um verbo inflamado, porém vazio. Estamos cheios de certezas, auridas em dúvidas incontestes. Sejamos sempre aprendizes.
Façamos do silêncio o grande professor. Aquele que mais escuta é aquele que mais aprende. Medite na grande maioria das horas do teu dia. Fale muito pouco. E quando falar, tenha a certeza de que está falando para contribuir, para engrandecer, para iluminar, para amar. Retifique, amando. Corrija, com certeza. Corrija. Retifique, porém sem dureza, sem ódio, sem ditar cátedra nos caminhos e nas estradas alheias. O Cristo corrige as nossas estradas através do amor. A mensagem do Cristo, a mensagem trazida pelo Cristo, essa notícia divina trazida ao mundo por esse Messias, é uma notícia que se movimenta através do amor. Sempre que buscado, sempre que procurado pelos nossos irmãos e irmãs de jornada em dores, questionava o pastor: que queres que eu faça? Que necessitas? Que precisas? E mesmo diante dos maiores desenganos, mesmo perante as paixões mais desenfreadas, não condenava, não julgava pessoas. Dizia sim que determinados comportamentos precisavam ser modificados, com uma firmeza doce, cheia de prudência. Ministrava sim sobre questões que precisavam ser reformadas, mas nunca apontando o dedo, nunca dizendo àquele irmão ou àquela irmã que eles estavam perdidos, condenados a um fogo eterno, sem salvação. Amava, abraçava, ouvia e dessa forma retificava, dizendo sempre: vá e não erres mais. O caminho será construído por você. Portanto, não seja mais errante. Trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente. Trabalho, conforme nos indica o Livro dos Espíritos, é toda atividade útil no bem. Nós estamos acostumados com aquela noção do tripalium, aquela noção do trabalho sofredor, aquela noção de um trabalho que quase martiriza. Trabalho é toda atividade útil no bem. Reconheçamos o nosso lugar, reconheçamos a nossa tarefa, reconheçamos a nossa missão neste mundo. Isso é uma tarefa de autoconhecimento. Qual a tua tarefa? Qual a tua missão? Eclesiastes nos dirá: há tempo para todo o propósito embaixo do céu. Qual o teu propósito? Neste tempo que Deus lhe concede, qual o teu propósito? E descobrindo esse propósito, tenha uma operosidade em alegria. Trabalhe feliz. Dirija onde precisar coordenar de forma equilibrada, respeitando os direitos de todos. E quando precisar obedecer, o faça contente, agradecendo ao Altíssimo todas as abençoadas oportunidades que são colocadas no teu caminho, para o teu progresso, para o teu avanço, para a tua melhoria, para o teu engrandecimento. Não se queixe, siga adiante,
repare além, veja longe. Liberte-se das pesadas amarras da crença de que somos apenas objetos materiais. Liberte-se das pesadas amarras da crença de que não temos um passado e o futuro é incerto. Liberte-se das pesadas amarras da crença de que estamos aprisionados nesses breves anos que aqui vivemos. Liberte-se das pesadas amarras de uma crença que nos condena a uma treva sem fim. Não nos queixemos. Sabemos observar de mais alto. Saibamos enxergar ao longe. Saibamos reparar além. Saibamos seguir adiante, mesmo nos momentos mais tormentosos. Noites existirão para que o sol possa raiar de forma ainda mais brilhante. Não saberíamos, no momento evolutivo em que nos encontramos, não saberíamos vislumbrar a beleza e a grandeza dos raios solares sem as densas trevas das noites que acometem muitas vezes os nossos passos. Não nos queixemos. Saibamos seguir adiante, reparando além, enxergando longe, libertando-nos das crenças que nos algemam a questões puramente materiais. Nós somos uma essência muito maior. Nós somos luzes e a luz não é aprisionada. Não seja aprisionado. Não se permita ficar aprisionado. Liberte-se para os altiplanos maiores que Deus lhe convida. Entenda que a existência é muito maior do que um período de dores, do que um dia de tempestade, do que uma noite mais escura. A existência é luz. Entenda isso. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos. Discordâncias no caminho existirão. Pontos de vista diferentes serão encontrados. Você não é dono da verdade. Você não é dona da verdade. Eu não sou dono da verdade. Há diversas formas de pensar. Há diversas formas de enxergar as belezas do mundo. Há diversas formas em raciocinar. Sempre que ponderarmos os nossos pontos de vista, as nossas opiniões, as nossas formas de compreender o mundo, façamos isso de forma serena, sendo luz, semeando a paz e espalhando bênçãos através de um verbo construtivo. É interessante que, ao nos convidar à construção da paz, a oração nos dirá que onde houver ódio, saibamos levar o amor. Que onde houver ofensa, saibamos levar o perdão. Que onde houver discórdia, saibamos levar a união. E onde a dúvida imperar, que possamos levar a fé. Se enxergarmos o erro, que sejamos os condutores da verdade. Em percebendo o desespero,
que consigamos levar a esperança. Trevas surgindo, que os nossos atos dignifiquem a luz. Procurando sempre mais amar do que realizar exigências descabidas no amor. Compreender do que buscarmos sempre ser compreendidos. Porque doando de nós, recebemos. Atuando no perdão, somos perdoados. E nos libertando de todas as cadeias dos desenganos, encontramos verdadeiramente nas nossas estradas e nos nossos caminhos a chave que nos permite o acesso para uma vida iluminada na eternidade. Desta forma, espalhamos bênçãos. Desta forma, semeamos a paz. Lute elevando. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Lutar, sim. Nós precisamos arar a terra com o suor das nossas faces. O planeta precisa ainda de muito esforço. O teu mundo interior precisa ainda de muito esforço, de muita luta. Mas que seja uma luta que eleve, que seja uma luta que engrandeça, que seja uma luta que ilumine, e não uma luta que busque dominar, e não uma luta que busque fazer transparecer a tua vontade egoísta. Lute sempre elevando, tendo como instrumento dessa batalha a notícia divina, trazida ao mundo por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta a nossa maior arma contra os desenganos do caminho. Seja alegre, não uma alegria que beira as raias do desespero, não uma alegria construída pelas paixões e pelos desenganos desenfreados que este mundo ainda convida e muito, mas sim aquela alegria serena que permite que você, todas as noites, recline a cabeça no seu travesseiro e repouse e durma em paz, porque não há alegria maior do que aquela conquistada por uma consciência tranquila. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Coragem nos desafios, coragem nas dificuldades, coragem nas tormentas. Porque tudo passa. As dores passam. As tempestades fazem estiagem. E o sol, que nunca deixou de brilhar, volta a transparecer no caminho que você constrói. Revele calma. Respeite tudo. Ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Calma. Não se desespere. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. E nos séculos incontáveis já vivenciados, não é o primeiro momento de dificuldades que você atravessa, nem será o último. E todos esses momentos foram vencidos, todas essas dores foram superadas, todas essas tempestades foram acalmadas. Portanto, calma, respeitando todos os desígnios do Eterno no nosso dia a dia, orando não de forma repetida, mas confiante. Confiante que tudo prosperará. Porém, além de orar, eu também sei vigiar de forma benevolente, porque eu entendo que não basta apenas esperar. É preciso também realizar. É preciso também transformar.
é preciso também modificar a minha senda, caminhando sempre a melhorar, servindo hoje, servindo agora, servindo neste momento, para esperar confiantemente no amanhã de glórias que está a você, meu irmão, que está a você, minha irmã, que está a mim reservado, tendo como base forte, como sustentáculo seguro, essa notícia divina trazida ao mundo por nosso Senhor Jesus Cristo. Essas eram as reflexões propostas, tendo como base o capítulo de número 5 da obra Agenda Cristã, Medicamentos Evangélicos. As quase 100 pessoas que nos acompanharam nesse Domingo de Luz, nesses 30 minutos deste 1º de novembro do ano de 2020, muita gratidão, muita paz, muita luz nos vossos corações, que possamos perceber o quanto antes que nós somos o caminho iluminado e que somos a mudança que queremos ver operadas, arquitetadas, engendradas nesse mundo que se reforma. Até o nosso próximo encontro, se for da vontade do Altíssimo. Tchau, tchau.